Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 12. Louvado e bendito é o nome de Jesus, aleluia. Diz assim a palavra de Deus: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Santo Espírito, eis a tua palavra. Eu me humilho na tua presença e declaro que eu nada sou. Eu quero que o Senhor venha glorificar o nome de Jesus. Fala bassorri e mandai. Fala a tua palavra aos corações, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que quem escreveu essa carta foi Paulo, apesar da Bíblia não revelar o escritor a carta aos Hebreus. A profundidade da carta escrita aos judeus, eu creio que só pode ter vindo da pena da escrita do apóstolo Paulo, o mais profundo entre os apóstolos. Na carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo nos explica claramente o que é à época a dispensação da lei e insere a dispensação da graça, da nova aliança no sangue de Jesus. A lei de Deus é composta por 613 mandamentos, veja bem, dentre os quais nós temos a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. E temos várias leis de Deus que os judeus guardam sistematicamente. Note bem que quando o Senhor escolheu Moisés da tribo de Levi, e Araão, o seu irmão, da tribo de Levi. E Moisés foi usado por Deus como profeta. E Araão, constituído pelo Senhor como sumo sacerdote de Israel, da tribo de Levi. Quando a arca da aliança, ela era movida de um lugar para o outro, somente sacerdotes podiam colocar a mão e transportá-la, irmãos. Veja, não é? Nós vemos isto ali no rio, quando eles foram atravessar, chegando para a terra prometida, somente os sacerdotes podiam colocar as mãos na arca da aliança. Se outro colocasse a mão, era fulminado, morria. Porque eram atribuído por Deus aos levitas esse ministério. A questão de ministério é algo muito importante, queridos irmãos. E os levitas, os sacerdotes, ofereciam sacrifícios no templo de Jerusalém. Todos os dias, a Bíblia diz. Todos os dias repetiam os mesmos sacrifícios. E eles eram da tribo de Levi. Porém, a promessa do Messias, no hebraico, Machia, o Cristo, o Senhor, ele viria da tribo de Judá, e não da tribo de Levi. E o pai da fé, Abraão, teve um encontro com um homem chamado Melquisedeque, do qual a Bíblia diz que não há notícia da sua origem, da sua genealogia, mas ele era sacerdote em Salém, e
Melquisedeque ofereceu o pão e vinho, e a Bíblia diz que Abraão dizimou tudo quanto tinha a Melquisedeque, e Melquisedeque o abençoou. Então o maior abençoou o menor, segundo o ensino da Bíblia. E Melquisedeque então abençoou a Abraão. E a palavra de Deus mostra que Jesus Cristo, o Senhor, nasceu da tribo de Judá. E Paulo apóstolo, quando vem discorrendo no capítulo 7 de Hebreus, ele faz aqui a comparação entre os sacerdotes levitas e o sumo sacerdote Jesus Cristo. Note bem que Jesus Cristo teve um ofício ministerial em 3 aspectos. Ele foi profeta, Jesus, ele foi sumo sacerdote e ele será rei eterno na sua segunda vinda. Então são 3 ofícios, 3 ministérios distintos que Jesus Cristo veio realizar. E quando Jesus estava em Israel e caminhava em Israel, ele mostrou um amor que os religiosos da época não podiam mostrar. Ele mostrou um amor que os fariseus não podiam mostrar, nem os saduceus, nem os escribas, e nem mesmo os herodianos podiam mostrar o amor que Jesus Cristo trouxe. Veja bem, e Jesus, quando se deparou diante de uma situação em que uma mulher fora pega em adultério, na lei de Moisés, prescrevia e dizia que tinha que apedrejar aquela mulher até a morte. E quando se chegaram aos pés de Jesus, os fariseus disseram a Jesus: a lei de Deus manda apedrejar até a morte as que forem encontradas nessa situação. O que dizes tu? Veja bem que a pergunta foi para ver se Jesus obedecia a lei ou desobedecia a lei de Deus. E Jesus disse-lhes: quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra. E os homens começaram a jogar suas pedras no chão e foram embora. Note bem que foram embora. Então eu gostaria, pelo Espírito de Deus, de dizer a vocês que aqueles religiosos reconheceram que eram pecadores, porém não reconheceram Jesus como o Messias, como que perdoa, como que abençoa, como que nos ama de uma maneira tremenda, tanto que não permaneceram ali. Veja bem, tem muita gente nos dias de hoje que diz: eu sou pecador, mas não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus, não quer saber de dar tempo para Deus, de virem à igreja de Deus, ouvirem a palavra, receberem a palavra, receberem a ministração. Embora diga eu sou pecador, não querem saber do Salvador, não querem saber do Perdoador. Esse é um aspecto, mas tem um outro nesta passagem. Veja, quando Jesus disse para a mulher: onde estão os teus acusadores? E a mulher disse: não sei, porque foram embora. Jesus diz: cadê os teus acusadores? Então Jesus disse para aquela mulher: eu também não te condeno. Veja, e nesta passagem pode aparecer algo estranho, porque Jesus, quando disse eu também não te condeno, será que Jesus então tinha pecado? De jeito algum. Jesus jamais pecou, jamais errou.
A Bíblia é clara ao dizer que ele se fez pecado por nós, sem jamais ter pecado, que o sangue dele é carmesim, que o sangue dele é puro, que o sangue dele é imaculado, que ele é santo, santo e santo, aleluia. A palavra mostra isso. Mas por que Jesus fez isso? Porque Jesus, sendo sumo sacerdote e vindo segundo a ordem de Melquisedeque e não a ordem de Araão, mudou o sacerdócio. O sacerdócio agora no Novo Testamento não era mais o sacerdócio de Araão, dos levitas, mas era o sacerdócio de Jesus. E se o sacerdócio levita oferecia sacrifício todos os dias, a Bíblia é clara em dizer em Hebreus 9, 27, 28, Hebreus 10, 14 e 15 versículos, que um só sacrifício, Jesus nos perdoou. Com um só sacrifício. Existe uma outra diferença. Os sacerdotes levavam ofertas para o sacrifício. Jesus ofereceu ao Pai o próprio corpo em sacrifício, morrendo numa cruz de morte cruel, cruenta, com o seu sangue derramado para o perdão dos nossos pecados. Então Jesus veio e instaurou o quê? O novo sacerdócio. O sacerdócio no seu corpo, na sua vida. E qual é a finalidade do sacerdote? O sacerdote é aquele que pede a Deus pelo povo. Então a Bíblia diz que temos agora diante do Pai um advogado que intercede por mim, por você, por cada um de nós, porque esse ofício sacerdotal é de Jesus Cristo. Jesus está dizendo diante do Pai: eu paguei o preço desse meu filho, eu paguei os pecados dessa minha filha, eu derramei o sangue por esses meus filhos, e eles porém agora não devem mais nada, porque eu paguei a dívida de pecado desse meu povo que crê no meu nome. Aleluia. Veja bem que Jesus Cristo trouxe uma nova lei. A lei mosaica nos acusa. A lei diz: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não terás ídolos, e vai embora. Não, não, não. É a lei que traz condenação. Paulo diz em Romanos 7, que olhando eu para a lei, vejo que eu estou condenado, porque eu tenho pecado dentro de mim. Eu quero fazer o bem e acabo fazendo o mal que eu não queria fazer. Miserável homem que eu sou. Mas diz Paulo, graças a Deus, mas olhando para Jesus, eu vejo que a graça de Jesus é maior do que eu, é maior do que meus pecados, é maior do que a lei, e Jesus me amou de tal maneira que deu sua vida no meu lugar. Romanos 8, versículo 2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha que coisa tremenda. Presta atenção nessa palavra, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Veja aqui, a palavra de Deus diz lá em Tiago: se alguém cumprir toda a lei e descumprir um só ponto, torna-se culpado de todos. Então, pela lei, nós estávamos mortos, condenados, destinados ao inferno.
Porém, Jesus mudou a lei. Oh, glória! E agora está escrito aqui a lei do Espírito de vida. A lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a lei do Espírito de vida, ela só alcança os que recebem Jesus como Salvador e Senhor. Aqueles que não recebem Jesus como Senhor e Salvador serão julgados pela lei mosaica, pelos 10 mandamentos, serão julgados e serão condenados, porque a lei mostra que nós somos pecadores. Porém, quando a lei nos mostra que somos pecadores, devemos buscar o Salvador. E o Salvador se chama Jesus Cristo. Então, aquela mulher foi perdoada pelo Senhor, que mudou a lei da morte para a lei da vida. Aleluia! Se a lei estava condenando ela à morte, aquele que estava ali é o autor da lei da vida. E pela lei da vida, ele disse: eu não te condeno também. Porque ele diz noutras passagens: eu vim buscar e eu vim salvar o que se havia perdido. Então Jesus ama o perdido, Jesus ama o pecador, tanto ama que quando ele se reuniu na casa de Simão, os pecadores vieram, se assentaram à mesa com Jesus para comer e beber, os discípulos também, e os fariseus, os saduceus, os escribas, os religiosos também estavam ali. E eles que não entendiam o que a palavra está dizendo, disseram aos discípulos: por que ele come com os pecadores, com os publicanos e pecadores? E Jesus respondeu, na hora, Jesus ouviu e disse-lhes: o médico vem para o doente, eu vim para os pecadores. Oh, glória! Olha que palavra tremenda, que palavra maravilhosa. Eu te digo, Jesus, eu sou um pecador, e eu estou debaixo da tua graça, e pela tua graça o Senhor lavou os meus pecados, me remiu, pagou o preço dos meus pecados. Eu não devo nada para o diabo, e por isso eu posso entrar na glória, porque há poder sem igual no sangue de Jesus. O sangue de Jesus pagou os meus pecados. O diabo sabe disso. Ele usa a lei para atacar vocês, filhos, vocês, irmãos, sabe? Ele diz: eu sei que você erra, eu sei que você pecou, eu sei que você mentiu, eu sei que você se drogou, eu sei que você se prostituiu, eu sei o que você fez, e você começa a sentir culpa. Mas nesta noite, essa cadeia vai ser quebrada, essa corrente vai ser quebrada, e você vai dizer para ele: eu sou um pecador, mas um pecador lavado no sangue do meu Deus, do meu Senhor, e eu não te devo mais nada. Aleluia! Porque eu sou teu, eu sou livre, eu não sou teu escravo. Jesus me salvou. Aleluia! Olha o outro exemplo na Bíblia. Lucas 21 mostra: 2 ladrões morreram ao lado de Jesus, e um deles dizia: se tu és o Filho de Deus, sai dessa cruz e nos tira daqui. Porém o outro prestou atenção, ouviu Jesus dizer: Pai, perdoa eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa aqueles que crucificaram Jesus. E aquele homem, aquele moço, deve ter refletido e dito: eu mereço estar aqui, porque eu sou um ladrão, um bandido, talvez um assassino. Mas ele não.
repreendeu o seu colega, o seu amigo, e disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. Jesus poderia ter respondido: infelizmente, você não pode entrar no meu reino, você praticou o mal, não é? É isso que a sociedade pensa, é isso que a humanidade diz, mas Jesus não disse isso. Jesus disse para ele: em verdade te digo, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Aquele homem teve uma vida inteira errada, mas teve a bênção de receber Jesus como seu Salvador e Senhor na hora da morte. Teve a possibilidade de se arrepender dos seus pecados e dizer: eu mereço esse castigo, mas ele não merece. E teve a coragem de dizer publicamente, diante dos romanos, diante de todos que estavam ali: lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. Irmão querido, irmã em Cristo Jesus, se você disse: Jesus, tu és meu Salvador e meu único Senhor, eu creio que o Senhor perdoou os meus pecados, e disser para Ele: lembra-te de mim no teu reino, o Senhor estará dizendo para você nesta noite: você um dia estará comigo no paraíso. Aleluia. Você um dia estará comigo no paraíso, porque a dívida de pecado foi paga através do sangue, não é através de dinheiro. Dinheiro não salva ninguém, dízimo não salva ninguém, oferta não salva ninguém, mas o sangue de Jesus salva, o sangue de Jesus perdoa, o sangue de Jesus purifica. E se você é nova criatura, você pode praticar boas obras, como ser ofertante, como ser dizimista, como dar um abraço no teu irmão, como receber as pessoas com amor, como colocar as pessoas com muito amor e tratá-las com amor, assim como você quer ser tratado, você tratar as pessoas. Essas são boas obras, advindas do novo mandamento que eu vos dou. O novo mandamento que eu vos dou de Jesus é este: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Jesus está mandando fazer o que Ele fez: amar como Ele amou. Ame o próximo como a ti mesmo. 2 mandamentos Ele não modificou da lei: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. E aí Ele disse: destes 2 mandamentos vem toda a lei e todos os profetas. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nada adianta. É muito melhor ganhar a sua alma com Cristo Jesus. A Bíblia nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz: em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia. O apóstolo Paulo e Silas disseram ao carcereiro de Filipos:
crê no Senhor Jesus. Ele queria se suicidar, aquele homem ia tirar a vida, e eles disseram: não te faças mal algum. Então aquele carcereiro perguntou: o que devo eu fazer? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. E Deus te diz nesta noite: pare de pensar em tirar a tua própria vida, e eu te digo como Paulo: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Vem e segue-me, aleluia, oh glória. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1,18, a cruz de Cristo é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. A cruz que Cristo morreu, o diabo foge dela, porque na cruz foram crucificados nossos pecados em Cristo Jesus, que se deu por nós, e que exarou uma nova lei, que diz: amai a Deus de todo o teu coração, amai o próximo como a ti mesmo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Rica labachorianda. E o inimigo sabe que o amor, ele perdoa muitos pecados, esquece as coisas ruins por amor. O amor é tremendo. 1 Coríntios 13, eu posso ter todos os dons espirituais, se eu não tiver amor, eu sou como um sino que tina, eu sou como alguém que grita, mas se eu tiver amor, aleluia, a fé, a esperança e o amor, o maior deles é o amor, anda no amor. Aquele que ama, cumpre os mandamentos de Jesus. O novo mandamento vos dou: amai-vos, 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 amai-vos uns aos outros. O amor, por amor, nós devemos nos perdoar. Marido perdoa a esposa, esposa perdoa o marido, filho perdoa o pai, pai perdoa o filho, irmão perdoa o irmão, por amor, porque Cristo nos amou, porque Cristo não jogou na nossa cara os nossos erros, mas disse para nós: filho, eu te perdoo. Filha, eu te abençoo. Ricantai, chuimanai, eu te disse, ralabassori andalás, e tu ouviste, seremi cantarabás. Ouça e pratique, remalabalai, levanta a tua cabeça e me segue, vem e me segue, halamriu xerimiandalabassalabalás. Tenho visto tuas lágrimas, teu sofrimento, mas eu te apoio, eu te levanto, diz o Senhor, o Todo-Poderoso, aleluia. Glória a Deus. Estas são as palavras de Deus nesta noite, e eu não devo e não posso passar daquilo que Deus falou, aleluia, amém, irmãos? Está entregue para Jesus, e que o Senhor te abençoe. Todas as palmas sejam para Ele, como diz no salmista, aplaudir o Senhor. Então seja para Ele toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio, a Ele pertence, aleluia.